recado é para você que recebe o benefício do INSS. A gente está fazendo um alerta porque existe a possibilidade de mudar a agência do banco responsável pelo seu benefício. Você sabia? Para falar sobre esse assunto, aqui com a gente o advogado previdenciário João Onuck. João, nem todo mundo sabe, né? Por isso que a gente está alertando em relação a isso. O banco que o INSS indicou, esse pagamento do benefício, ele pode realmente ser alterado? Pois é, João, bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Veja, essa alteração muita gente não sabe e, por vezes, por incrível que pareça, tentam fazer e estava acontecendo dos bancos originários, estavam resgatando novamente esses benefícios, as pessoas não conseguiam mudar. Por isso, inclusive, o INSS suspendeu alguns contratos que existiam para os bancos que estavam sendo implantados inicialmente e que não estavam conseguindo recuperar. O que acontece? Os primeiros pagamentos, eles são depositados nos bancos que ganharam os lotes de licitação do INSS. E a cada 3, a cada 5 anos, esses lotes são alterados conforme a licitação são vencendo e são feitas outras licitações. Mas, a partir do primeiro pagamento, o beneficiário pode solicitar o requerimento, pode requerer a mudança desse banco. Recebeu os primeiros 2, 3 meses, o primeiro mês que teve aquela implantação, no mês subsequente já pode pegar o extrato de pagamento e encaminhar para o banco que quer receber a partir daquele momento. Mas você vai ao banco que você quer receber ou vai ao banco originário? Só para ter essa dúvida. Perfeito. São 2 caminhos básicos que podem ser feitos. Por meio do aplicativo do meu INSS, é possível o segurado fazer o requerimento da mudança, alterar o local ou a forma de pagamento. Com essa mudança, ele não consegue mudar, escolher o banco, a agência bancária para qual vai. Ele só solicita, o INSS vai fazer, conforme as disponibilidades, essa mudança. Ou ele pode pegar o extrato de pagamento, o próprio benefício que ele for receber pela primeira vez, o próprio documento, leva no banco do qual ele quer fazer a portabilidade, fazer a migração, e ele diz, olha, a partir de agora eu quero receber o meu benefício numa conta corrente aqui nesse banco, e aí ele consegue, para uma conta de própria titularidade, receber aquele benefício. Então, ele tem que abrir a conta nesse banco que ele quer ir, caso ele não tenha, é isso? É uma pergunta boa, porque tem uma resposta aqui que fica a principal orientação, uma dica assim, muito importante para os telespectadores, para os segurados. Se ele abrir uma conta bancária, ele tem a titularidade de pedir aquele benefício na conta do banco que ele escolher. Qualquer bandeira, qualquer banco, qualquer agência. Ele vai lá e pede. Qual é a grande orientação? É que existe uma legislação no Brasil que permite que você tenha uma conta bancária chamada de serviços essenciais, e essa conta bancária é uma conta corrente com todos os serviços essencialmente necessários, que não tem custo para o segurado, para o consumidor. Tem aquela chamada cesta de serviços. É a cesta de serviço essencial, por exemplo, salvo engano, são 4 saques dentro dessa cesta, mas é o suficiente para o segurado. Claro. Porque ele pode sacar uma vez por semana, por exemplo. Isso. Tá? Então, a grande orientação é, primeiro, não precisa abrir conta. Ele pode continuar recebendo no cartão de benefício. O INSS, quando implanta esse pagamento, esse banco originário que fez a implantação, ele precisa entregar um cartão de benefício. Aquele cartão de benefício não é um cartão de conta corrente. Se o segurado não for receber, aquele benefício retorna para o INSS. Então, ele precisa receber em até 90 dias. Não recebeu, o dinheiro retorna. Se ele tiver esse mesmo benefício já numa conta corrente, o valor não retorna, porque ele se apresentou ao banco, abriu uma conta, apresentou os dados cadastrais, é titular da conta, o dinheiro está lá guardado. E ele não precisa pagar tarifa bancária, porque ele pode fazer exigência de serviços essenciais em qualquer banco. Mas ele tem que falar isso, é importante que ele se... Ele vai fazer... Olha, eu quero essa conta só para eu receber esse dinheiro, eu não vou... Melhor do que... A minha conta é básica. A orientação é, eu quero uma conta corrente de serviços essenciais. É o nome da conta que está na legislação. E essa conta é só para saque? Com esse limite de 4, ele pode movimentar também de alguma outra... Uma conta corrente comum. Normal. Só que ela tem tarifas a partir dos serviços que ultrapassam a quantidade. Mas ela tem, por exemplo, uma quantidade limitada de extratos e não tem uma quantidade de saldo, é acessível o saldo. Certo. Mas é o suficiente para o consumidor, é o suficiente para o segurado ter uma conta no banco da sua conveniência. Digamos que o banco da sua conveniência, vamos dar um exemplo, um segurado, uma segurada que aposentou-se por idade, pode continuar trabalhando e não deixou de trabalhar e trabalha num bairro extremamente nobre. Nesse bairro extremamente nobre, tem uma agência bancária. Ele pode ir lá abrir uma conta na agência bancária e dizer, eu quero serviços essenciais nessa agência bancária. Porque é uma condição. É uma condição legal. Facilita ali a vida, né? Pertinho. Perfeito.
O beneficiário, a pergunta essa é diferente mesmo assim. Você pode receber esse benefício na conta de outra pessoa? Pois é, Gilvan. É uma pergunta assim que a resposta mais prática é dizer que é possível, mas não é simples, né? Porque, na verdade, para receber e outra pessoa receber, seria necessário um termo de representação, de curatela ou de tutela, por exemplo. Digamos que o beneficiário ali, ele teve limitações decorrentes posteriores de limitações. Procuração pode, desculpe interromper. No caso da procuração, terceiro recebe no nome dele. Ele autoriza aquele recebimento. E aí também tem outros dois caminhos diferentes. Uma coisa é você habilitar via aplicativo no INSS, outra coisa é você fazer uma procuração específica para fins bancários e apresentar no banco do qual ele tem uma conta corrente, por exemplo, e aí aquela pessoa está representando no banco aquelas condições. Então, é importante essa orientação no sentido de que é possível receber por outra pessoa ou por meio de uma procuração de um representante legal ou, se for o caso, no processo de curatela, no processo de interdição. Outra dúvida, essa solicitação ela pode ser feita a qualquer momento do mês ou tem perto do pagamento, ou é melhor depois do pagamento e já recebe imediatamente no pagamento seguinte? Não é imediato. É importante também fazer esse destaque porque recebeu o mês de implantação. A orientação é no mesmo dia, encaminha para a agência bancária da qual você quer mudar. Porque pode acontecer de quando for feito o requerimento, o processamento do mês subsequente já ter acontecido. E aí vai continuar no banco da implantação e aí no mês que processar a próxima folha, a próxima competência é que irá conseguir receber. Então, receber o pagamento já faz a solicitação. Para que não dê tempo de fazer essa mudança de folha e eventualmente você receber ainda, o segurado receber ainda no banco do qual não tem interesse. Beneficiário que tem o danado do empréstimo, o empréstimo consignado, muitas vezes, né? Pode mudar de banco? Como é que fica essa questão? Gilvan, a orientação a gente tem, infelizmente, uma quantidade muito grande de pessoas com superendividamento e saem fazendo empréstimos em redes diferentes, né? É possível consolidar tudo num banco só e pedir a portabilidade e tentar negociar essa dívida. É o ideal, né? Muito cuidado. Embora seja o ideal, muitas vezes essa negociação está revestida do novo empréstimo. Porque tem margem, né? Você fez um primeiro empréstimo, 2 anos depois você tem uma margem, porque o salário mínimo aumentou, ficou na margem, você vai lá, renegocia, ainda pega um dinheiro, mas é um empréstimo novo. Então, é possível sim. Aí é uma armadilha já, é um perigo. Por isso que a orientação é possível fazer essa portabilidade, consolidar tudo num banco só, mas negocia. Vai lá, eu vou trazer minha dívida toda para cá e vou pagar porque é consignado. Mas quero negociar, quero organizar. E essa portabilidade é um direito do segurado, é um direito do consumidor, porque neste momento, ao mesmo tempo que ele é segurado no INSS, ele é consumidor dos serviços bancários. Essas mudanças, essas modificações, né, elas são passíveis de golpe, de repente alguém pode também se aproveitar, eu quero mudar de banco, venha para cá, coloca aqui no meu banco, né, de repente com a titularidade de outra pessoa. É difícil, né, como o senhor já explicou, mas de repente as pessoas se aproveitam também. Sim, né? Tem sido muito comum. Nós estamos numa era da tecnologia, nós estamos numa era que as pessoas a gente não conhece, não consegue mais ter certeza do que a gente está assistindo, se aquilo foi real ou se aquilo foi inteligência artificial. E a orientação é, primeiro, procure uma agência bancária física. Existem as agências bancárias digitais e elas são importantes, mas se possível, procure a agência bancária física para abrir sua conta. Esse método tradicional ainda é mais seguro. É a primeira orientação nesse sentido. Segunda orientação com relação a esses golpes, evitar passar dados bancários, dados pessoais por meio de contatos telefônicos, por meio de WhatsApp, ainda que você diga assim, mas a foto era igual do meu advogado, a voz era igual, o vídeo era ele falando, mas pode ser que tenha sido inteligência artificial. Então ainda vamos dar preferência a essas condições pessoais quando possível. Esse banco ele pode ser digital, ele pode ser fintech? Pode, perfeitamente. Está aberto para isso. Perfeitamente. Os bancos digitais, as agências digitais, elas vieram para facilitar. E, de fato, são facilitadores, porque muitas vezes os locais que as pessoas moram são distantes, a praticidade de um Pix é muito rápida, mas é preciso usar com cautela, como qualquer outro tipo de ferramenta, como qualquer outro tipo de condição da vida. É preciso muita atenção para evitar os golpes. A gente falou recentemente sobre essa questão dos golpes. Quando a gente estava falando aqui sobre a prova de vida. Sim. Isso. A prova de vida, muitas vezes as pessoas, mas é fácil fazer. Fácil para quem tem um conhecimento. Muitas vezes para aquela pessoa idosa não tem esse conhecimento. Então, essa parte dos golpes, ela está aberta em todos os setores.
da Previdência, infelizmente, né? Sim, veja, eu vou para além da Previdência, tudo que envolve tecnologia hoje é possível acontecer. Por exemplo, existe, já que a gente está falando de golpe, existe aquela realidade do golpe do falso advogado. Os dados dos processos são públicos. Os fatos dos dados serem públicos, pessoas oportunistas, golpistas estão se apropriando daquelas informações. Facilita, né? Entre em contato com as pessoas, dizendo-se passando por advogado. Passando o número de processo. Passando o número de processo. Às vezes se passando até por outro advogado. Não até o da próprio segurado, do próprio cliente ali que tinha contratado, mas a orientação é sempre: recebeu ligação de alguém, inclusive passando por agente da Previdência Social, desliga a ligação e liga de volta no 135, se tiver dúvida com relação ao INSS, liga de volta para o advogado com o número que a pessoa tem salvo, o antigo, e não o número que ligou. Importante. E aí vai fazendo essa confirmação de informações. Vamos fazer de primeira, né? É bom dar uma desconfiar sempre, né? Pediu dados, pediu CPF. Perfeito. Envolveu senha. Perfeito. Não vai na pressão. E normalmente essas pessoas dão facilidades. Elas têm facilidades, elas têm prêmios, tem algo que acaba convencendo essa pessoa, infelizmente. Infelizmente. Daqui a pouco